E aí, antes de eu começar a entrar no tema, eu queria deixar uma pergunta em aberta para vocês e eu queria pedir para que vocês respondam, porque aí ao final eu quero comentar sobre isso. A pergunta é, para você, o que é comer bem? O que você pensa sobre isso? O que você pensa quando você diz, meu filho come bem? Ou quando você come bem? Deixa aí para mim nos comentários que aí depois a gente vai conversar sobre isso. Antes de mais nada, meu nome é Ana Carolina, eu sou nutricionista materna e infantil, eu tenho 3 filhos e eu vivi experiências bem diferentes de um para o outro, né? E aprendi muito também com a maternidade. E o meu intuito aqui é te ajudar e te dar confiança para que você consiga fazer seu filho aprender a comer e para que você fique tranquila, para que você se sinta confiante, porque assim a criança vai estar bem nutrida e você vai poder dormir em paz, você vai poder fazer as suas atividades em paz, sabendo que o seu filho está comendo bem também, porque isso de fato tira o nosso sono. Aí eu fiz algumas anotações para eu tentar não fugir ao tema, porque esse assunto é muito vasto, tem muita coisa para ser dita. E aqui, gente, é claro, eu vou falar de estratégias gerais, mas a gente sabe que cada criança é única, cada criança tem uma necessidade diferente, tem uma dificuldade diferente e a gente precisa trabalhar direto na causa. Então, muitas vezes, não adianta a gente querer generalizar, a gente precisa trabalhar de forma específica. Então, aqui o que eu quero de fato é abrir a cabeça de vocês, trazer algumas reflexões para a gente começar a colocar em prática, porque são atitudes que fazem toda a diferença e que ajudam na questão da dificuldade da seletividade alimentar também. Como que a criança aprende a comer novos alimentos? Como que acontece esse aprendizado? Então, primeiro, a criança precisa de uma exposição repetida a esse alimento e reforço positivo com qualquer interação que ela tenha com esse alimento. Mas o que significa isso na prática? Então, geralmente, a gente oferta um alimento para a criança não aceitou, e aí a gente já pensa, isso não funciona comigo, isso não dá certo. E aí a gente tenta de novo, a criança recusa, a gente tenta, a criança recusa. E aí o que a gente sempre tende a generalizar, isso não funciona comigo, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Mas não é, porque a gente quer resposta muito imediata e não existe imediatismo nessa questão. Eu até recebi uma mensagem recente de uma seguidora falando, na teoria é lindo, mas na prática é totalmente diferente. Só que não é. Eu me coloco na situação também de quem vive esse problema, porque eu já estive desse lado. Eu já tive essa questão de ter uma criança que não come em casa e eu sei a dificuldade que é. Porém, eu só consegui tirar ela desse ciclo de recusa alimentar quando eu saí da situação e comecei a observar o que estava acontecendo e o que eu precisava fazer. Isso aconteceu da noite para o dia? Claro que não. Não foi assim, num dia ela não comia nada e no outro dia ela passou a comer tudo. De forma alguma, é um processo e a gente precisa trabalhando a dificuldade da criança passo por passo, então processo por processo. Então a criança não sai de uma fase de não aceitação para uma de aceitação geral dos alimentos da noite para o dia. E é isso que eu queria que vocês refletissem, que vocês pensassem, porque cada criança tem o seu tempo, tem o seu espaço e a gente precisa respeitar isso. E a gente precisa entender o porquê da criança ter aprendido a não comer, porque da mesma forma que ela aprende a comer, ela também aprende a não comer. Ela nasceu prematura? Ela foi forçada a comer em algum momento? Ela teve alguma dificuldade com a alimentação desde lá o início? Ela teve alguma dificuldade com alguma habilidade? Alguma questão sensorial? Ela teve alguma questão do processamento sensorial que ela teve dificuldade em trabalhar e aquilo lá passou batido? Essas habilidades motoras foram estimuladas para essa criança, porque no começo da introdução alimentar o bebê está em completa procura para aprender essas habilidades, está em processo de aprendizado e isso ele vai conseguir à medida que a gente vai dando a oportunidade. Ele teve essas oportunidades para ele aprender a comer? Então são várias, inúmeras razões que levam uma criança a aprender a não comer, de fato, tá? Então o aprendizado aqui é a chave, a gente precisa quebrar essa resistência da criança
e trazer essas interações, esse reforço positivo, para que ela consiga se abrir, se permitir. E isso é muito assim de cada criança. A criança vai se permitindo à medida que você vai dando tempo para ela, que você vai estimulando as oportunidades, que você vai trabalhando oportunidade por oportunidade. Então é importante a gente entender o que a gente está ensinando para a criança a cada interação. Então quando você está comendo de frente à televisão, o que você está ensinando para o seu filho? Quando você está forçando o seu filho a comer, qual o ensinamento que você está dando para ele? Quando você leva um brinquedo para a mesa, um tablet para distraí-lo, o que você está mostrando para ele? Que ele precisa anular o que ele está vendo, o que ele está sentindo, a fome, e ele precisa comer sempre mais, tá? Então, o que a gente está ensinando para os nossos filhos com todos esses comportamentos que a gente está levando para a mesa, com toda essa questão, com toda essa batalha que a gente está tendo ali no momento da refeição? Qual que é o ensinamento? E o que eu sempre gosto de falar para as mães: tira uma foto do momento da refeição e depois dá uma olhada nessa foto. Sai desse momento. Olha, como é que tá aquela refeição? Tá uma refeição desagradável? Tá um momento de briga, um momento de estresse? É uma batalha terrível para fazer a criança comer? A criança já vai para a mesa chorando? Já vai para a mesa cheia de resistência? O ambiente tá propício para esse aprendizado? Porque a criança, ela pode entrar tanto no modo do aprendizado, quanto também no modo da defensiva. É uma criança que está aprendendo ou ela está só se defendendo? Você está querendo que ela coma e ela fica só na defensiva? O que a gente está ensinando para essas crianças? Então eu queria trazer essa reflexão, e eu sei o quanto é difícil a gente sair disso e enxergar. Porque na nossa cabeça a gente precisa que a criança coma a qualquer custo. Na nossa cabeça ela precisa comer, porque senão ela não vai se nutrir, ela vai se desidratar, e a gente tem uma série de crenças limitantes que acabam afastando a criança de fato aprender a comer. E aqui, como eu falei, o aprendizado é a chave, é o que está faltando para que a criança de fato volte a comer, para que ela inclua novos alimentos na alimentação dela. E aí, como que a gente vai ensinar a criança a comer? Como que a gente vai mostrar isso para a criança? O que a gente tem que de fato trazer para a criança para que ela aprenda todo esse ensinamento? E aí a gente precisa criar situações que vão reforçar positivamente esse aprendizado. Então, primeiro de tudo, a estrutura das refeições, a rotina. Eu já falei para vocês que um dos motivos que leva uma criança a não comer é a falta da rotina. Então, se a criança está ali, ela não tem hora para lanchar, não tem hora para almoçar, não tem hora para jantar, não tem hora para fazer uma ceia, ela se sente perdida ali e não tem espaço para ela sentir fome, ela não consegue ver os sinais que o corpo dela manda para ela. Ela está comendo alimentos de alta densidade energética, então ela fica cheia por muito tempo. Então a gente precisa avaliar de fato a alimentação dessa criança, o que ela está comendo, com o que ela está enchendo a barriguinha dela, para a gente conseguir estabelecer de fato essa estrutura, essa rotina alimentar, e assim permitir que ela consiga sentir os sinais que o organismo manda para ela, tá? Então a estrutura, a rotina aqui faz toda a diferença. Modelo. Eu sempre bato na questão do modelo. A criança, ela se espelha nos pais, nos cuidadores que estão ali com ela diariamente, estão ali ensinando. Eu não sei se vocês já ouviram falar nos neurônios espelho. Os neurônios espelhos são células que a gente tem no cérebro que são ativadas automaticamente quando a gente vê uma pessoa fazendo uma ação. É o caso, por exemplo, quando você boceja, você não dá vontade de bocejar? Por quê? Porque foi ativado os neurônios espelho. E a criança pequenininha, ali menor de 1 ano, ela já tem essas células ativas e ela é capaz de aprender por imitação. Então, quando, por exemplo, na introdução alimentar, você dá a refeição para o seu filho sozinho, em quem que ele vai se espelhar para ele aprender a comer? Quem que está servindo de modelo para ele? Ou você acha que ele vai ver aquele alimento e ele vai saber o que ele tem que fazer com ele? Ele vai saber que ele tem que pegar, levar à boca, mastigar, engolir.
De forma alguma. A alimentação, ela é aprendida e ela faz parte do processo de desenvolvimento da criança. Então, a criança insere esse aprendizado. Então, qualquer interação que a criança tenha com o alimento, é importante que a gente fale. A criança, só da gente dar um sorriso, da gente tocar a criança, da gente motivar a criança, ela já está sendo reforçada positivamente. E o contrário também é positivo. Se você tá ali numa batalha, se a criança não come e você pressiona para ela comer, ela vai deixar de comer, porque você está reforçando cada vez mais aquele comportamento dela. O castigo, quando a criança não come e você deixa ela de castigo, você tá diminuindo, além de diminuir o apetite dela, você tá reforçando cada vez mais esse comportamento negativo que ela tem. Então, qualquer interação que ela tenha com o alimento, seja de tocar, cheirar, olhar para aquele alimento, isso já é uma interação. E a gente já tem que reforçar e mostrar para a criança que aquilo lá foi um ato de coragem, que foi muito positivo. O fato dela ter tentado, pelo menos, interagir com aquele alimento. E a gente precisa falar isso também, tá? Essa questão verbal faz toda a diferença. Ajustar os alimentos é outra questão. Se a criança não tem alguma habilidade, vamos supor, ela não tem habilidade para mastigar. E aí você quer ofertar, e isso faz parte para que ela aprenda a comer também. E essa modelagem, esse espelho, faz toda a diferença. Quando você senta com o seu filho para fazer uma refeição com ele, e eu sei que nem sempre é possível, mas tente fazer isso pelo menos ali 1 ou 2 vezes ao dia, e servir de modelo para ele, para que ele ative esses neurônios espelho. E essa descoberta, ela foi feita, não foi tão recentemente, foi na década de 90. O que o pesquisador observou? Ele observou com macacos. Geralmente, quando um macaco estava comendo uma banana, o outro macaco via ele comer a banana, então o neurônio espelho era ativado, e aí o macaco comia a banana também, por apenas imitar o outro, né? Então ele via como que funcionava por observação e imitação, e aprendia e incluía isso também como aprendizado, né, fazendo parte do seu aprendizado de alimentação. E inclusive as nossas feições, quando a gente está ali comendo, fazendo uma careta, tudo isso a criança está fazendo conexões, ela está internalizando aquilo ali. E ela está vendo se de fato você está gostando, se você não está gostando. Então tudo isso faz diferença nesse processo de aprendizado da criança, tá? Então é importante fazer sim refeição em família, não é nada clichê, não é algo que a gente fala para todo mundo, mas é porque sim é importante e tem comprovação científica, inclusive. O reforço positivo, cenoura crua para a criança, ela vai conseguir? Não, ela precisa então trabalhar com um profissional adequado, e a gente vai ajustando os alimentos, né, seja a consistência, seja a textura, o sabor, a cor, ao que a criança está aceitando, né? Então a gente vai trabalhando esses ajustes dos alimentos também, sem cobrar e sem pressionar, né, para que a criança aceite. É um processo, cada passo de uma vez. Então não adianta a gente querer sair do nada pro tudo, tá? E outra questão, trabalhar as habilidades cognitivas. Então, se a criança não come, provavelmente é porque está faltando alguma habilidade para ela não estar comendo. Aqui eu estou falando de uma criança com dificuldade alimentar. E aí a gente precisa ajudar essa criança a trabalhar a questão cognitiva dela, né? A trabalhar a inteligência, a habilidade cognitiva dela, para que ela consiga se permitir e gerenciar aquele alimento na boquinha dela. Então, falar sobre as propriedades físicas do alimento faz toda a diferença. Por exemplo, a criança, você ofertou um iogurte para a criança, falar, olha, esse iogurte ele é mais frio, ele tem um sabor suave, ele tem uma textura muito gostosa na boca. Ou então, sei lá, você ofertou, vamos supor, um palito de cenoura cru. Olha, essa cenoura ela é mais dura, você vai precisar fazer mais pressão nos seus dentinhos para você conseguir tirar um pedaço e para você conseguir mastigar. Então, falar dessa questão das propriedades físicas do alimento ajuda muito, principalmente a criança que já é maiorzinha, que já consegue entender, tá? Então, o queijo, você vai comer um queijo, olha, esse queijo ele é macio, ele é fácil de você mastigar, ele tem um sabor muito gostoso na boca. E aí você vai trabalhando todas essas propriedades físicas dos alimentos e trabalhando a habilidade cognitiva da criança, a inteligência dela, para que permita
que ela consiga gerenciar esse alimento na boquinha dela também, tá? Como eu falei para vocês, o comer não é um processo de 2 passos, não é sentar à mesa e comer. O comer é um processo que pode levar de 25 a 32 passos, dependendo da criança, tá? Gostou desse vídeo? Não deixa de interagir comigo, deixar seu comentário, curtir, deixar sugestões de novos vídeos, me contar se na sua casa você tem alguma dificuldade na alimentação do seu filho. Você também me acha no Telegram, no Instagram, lá eu posto dicas muito exclusivas para vocês. Me segue por lá também. Um beijo!